Então fala turma, Tiago Araújo aqui na área, teu professor de matemática da plataforma, aula 2 de radiciação. Turma, vou mostrar para vocês algumas propriedades importantes que vão tirar a gente aí de enrascadas em muitas questões, beleza? Então começando aqui, primeira propriedade bem simples. Raiz de qualquer índice de zero sempre vai ser zero. Raiz quadrada de zero, zero. Raiz cúbica de zero, zero. Raiz quinta de zero, zero. Não importa qual seja o índice, a raiz tem que ser igual a zero. A raiz de zero é igual a zero. Propriedade 2. Raiz n de 1. Turma, não me interessa qual é o índice. Ora, vamos supor que seja raiz décima de 1. Qual é o número que é elevado a 10 dá 1? É o próprio 1. Então, a raiz de qualquer índice de 1 é sempre igual a 1. Do zero é zero, do 1 sempre 1. Propriedade 3. Quando o radicando tem um expoente igual ao índice. Turma, quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? Basta você cancelar o índice com o expoente. Na hora que você cancelar, sobra apenas a base da potência que estava no radicando. Então, raiz n de a elevado a n, cancela n com n, fica aqui, a. E eu tenho dois exemplozinhos aqui, ó. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Cancela 3 com 3, sobra só o 5. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Aqui não aparece, mas aqui tem 2. Cancela com 2, fica aqui, 10. Então, sempre que você tiver o índice igual ao expoente do radicando, você pode passar a faca, cortar e simplificar. Olha a palavra simplificar o radical. Na hora que a gente for falar sobre simplificação de radicais, eu vou voltar a falar dessa propriedade. Nós vamos utilizar essa propriedade para simplificar radicais. Então, guarda ela aí que a gente vai precisar dela na próxima aula. Propriedade 4. Turma, o que está junto você pode separar e o que está separado você pode juntar. Então, a raiz n de um produto é o produto das raízes. Então, turma, se eu tiver dentro de um radical, eu tiver um produto, eu posso separar. Então, raiz n de A vezes B é a mesma coisa que raiz n de A vezes a raiz n de B. Você faz aqui, ó, você separa o radical. Cada fator desse vai virar um radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 9. Ora, eu tenho raiz quadrada de 4 vezes 9. Eu posso separar o 4 e o 9 e ficar assim, ó, raiz quadrada do 4 vezes a raiz quadrada do 9. Então, observa que eu separei os dois fatores. E aí, agora é só resolver. Raiz quadrada de 4, 2 vezes raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Belezinha? Ora, é óbvio que eu estou só mostrando a propriedade, porque se você tivesse feito 4 vezes 9, dava 36. E a raiz quadrada de 36 é quanto? 6, porque 6 ao quadrado é 36, beleza? Propriedade 5. Da mesma forma que a multiplicação, a raiz de uma divisão, de um quociente, você pode separar. Tá junto, você separa, cada qual com o seu radical. Então, a raiz n de A sobre B é a raiz n de A sobre raiz n de B. Tá junto, você separa, cada qual na sua casinha, cada qual no seu radical. Exemplo, raiz cúbica de 8 sobre 27 avos. Turma, eu tenho uma fração, uma divisão dentro de um radical. Eu posso separar, tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, vai ficar aqui raiz cúbica de 8 sobre, tirando a raiz tanto do numerador quanto do denominador. Cuidado com isso aqui, tá? Quando você tira a raiz de fração, você tira a raiz em cima e embaixo. E raiz cúbica de 27. Turma, qual é a raiz cúbica de 8? Na aula anterior você viu que a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27. Você também viu lá um exemplo que é 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de 8 27 avos é igual a 2 terços. Então, você pode calcular em cima, calcular embaixo. Na verdade, você deve. Tá? Junto, você pode separar, beleza? E terminando aqui na propriedade 6, você tem o seguinte.
você pode tanto aumentar o índice e o expoente do radicando, quanto diminuir, simplificar. Como? Da seguinte maneira, eu posso multiplicar o índice e o expoente por um número que eu escolher. Vamos supor, eu vou escolher o 10. Vou multiplicar aqui por 10 e vou multiplicar aqui por 10 também. Tiago, qual número eu multiplico? Aquele que for interessante para a tua questão. De repente é interessante multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, vai melhorar, vai facilitar, isso vai depender muito. Na hora que eu multiplicar, 3 vezes 10, 30. Então eu vou ter aqui raiz de índice 30 de 2 vezes 10, 20. De 5 elevado a 20. Olha só. Então, raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que raiz de índice 30 de 5 elevado a 20. Então, eu posso multiplicar. Agora, se eu multiplicar o índice, eu também tenho que multiplicar o expoente. Às vezes é necessário em algumas questões para você mudar esses valores aqui. Da mesma forma que eu posso multiplicar, eu posso dividir. Por exemplo, ó, eu posso dividir aqui por 2 e posso dividir aqui por 2. Na hora que eu fizer isso, ó, olha o que vai acontecer. 6 dividido por 2 dá 3. 2 elevado. 4 dividido por 2 dá 2. Ó. Observa que eu simplifiquei, eu dividi. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Então, raiz sexta de 2 à quarta é igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, isso aqui, turma, é mais um recurso para resolver alguns problemas de radiciação. Então, memoriza tudo aí, guarda essas 6 propriedades que a gente vai utilizar bastante na resolução das questões, beleza? Então, turma, valeu, foca aí na tua aprovação, tamo junto, vamos juntos, ser aprovados, tô com vocês. Então, forte abraço e rumo ao teu sucesso e fui!